Olá, seja bem-vindo. Este é o programa Tribuna Livre sobre a economia e a situação financeira dos municípios mineiros. Num estado tão extenso e diverso como Minas Gerais, como os futuros prefeitos eleitos em outubro vão poder desenvolver novos projetos? Agropecuária, indústria e serviços. Qual o peso de cada segmento da economia nas nossas cidades? E quais as perspectivas dos municípios que dependem de uma única atividade, por exemplo, a mineração como fonte de recursos? É o que nós vamos discutir a partir de agora. Em nosso estúdio, nós conversamos com o economista Rafael Ribeiro, que é professor da Faculdade de Ciências Econômicas e do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, o CEDEPLAR, da UFMG. E pela internet também nós vamos ter a opinião da entrevistada, a professora Carla Aguilar, da Fundação João Pinheiro. O programa Tribuna Livre está só começando. Nós vamos começar a falar sobre a economia de Minas Gerais, mostrando os números do PIB, o Produto Interno Bruto do Estado. Ele é a soma de todas as riquezas produzidas em determinado período. Veja agora dados do PIB de Minas relativos a 2023, consolidados pela Fundação João Pinheiro. Em 2023, pela primeira vez na história, o PIB de Minas Gerais ultrapassou R$ 1 trilhão, crescimento de 3,1% em relação a 2022. Cerca de 70 bilhões de reais são relativos ao setor agropecuário. Quase 284 bilhões vêm da indústria e pouco mais de 562 bilhões de reais do setor de serviços. A agropecuária foi o setor que mais cresceu percentualmente, 11,5%, seguida da indústria, 3,1% e dos serviços, 2,2%. As 10 cidades com maior PIB do estado são Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Betim, Nova Lima, Uberaba, Juiz de Fora, Ipatinga, Itabira e Extrema. Professora, a gente viu essa questão do PIB, inclusive ele varia bastante. Nós, em 2024, já dizia que já teve uma modificação em relação a esse peso que a agropecuária teve, que a agricultura teve no PIB de Minas Gerais, né? No caso, o dado que foi mostrado aqui na apresentação, ele se refere ao ano de 2023, né? Em 2024, a gente tem o PIB do primeiro trimestre, que ele mostra na verdade, um desempenho pior em relação ao ano anterior da agricultura. Isso está muito associado às questões, tanto porque a gente teve um ótimo desempenho da agricultura no ano passado, então, ou seja, é mais difícil crescer a partir de um patamar já superior. E isso tem a ver também com algumas questões em relação à seca histórica que nós estamos passando, isso tudo afeta a safra, né? Ainda que nós tenhamos observado uma recuperação, por exemplo, na produção de leite, né, contrarrestando algumas outras quedas, mas em geral, assim, o que acontece é que a agricultura nesse primeiro trimestre ela apresentou um desempenho pior em relação ao ano passado. O que puxou de fato a economia nesse primeiro trimestre em 2024 foi a indústria, que teve um crescimento superior em relação inclusive ao cenário nacional. Isso tem uma série de determinantes, inclusive do ponto de vista, porque a gente tem visto uma retomada da economia brasileira no âmbito nacional, e a economia mineira acaba seguindo também o mesmo trajeto, né, com a recuperação do emprego, da renda. Agora, com essa flutuação dos setores que cresceram de acordo com as variações climáticas ou outros fatores, como é que isso se reflete nas cidades? Na verdade, assim, essa variação, ela, né, quando a gente pensa, por exemplo, uma variação de 11%, por exemplo, na agricultura, né, que a gente observou em 2023, aí uma pequena queda esse ano, uma pequena flutuação agora favorável da indústria, recuperando o baixo desempenho que teve no ano passado, os serviços, que na verdade é o setor com maior peso na economia mineira, na casa dos 60% do que é produzido anualmente, teve um desempenho um pouco pior também agora no primeiro trimestre de 2024. Do ponto de vista do município, de fato, isso depende muito de qual atividade produtiva, digamos assim, é o carro-chefe daquela região. Certo? Então, se for um município que tem a sua principal atividade econômica baseada no setor agrário ou agropecuário, esse município provavelmente teve, por sua vez, um desempenho pior em relação à média do município, do estado,
em relação ao município, por exemplo, que tem uma atividade produtiva da indústria de transformação mais pujante. Então, o desempenho setorial, ele ajuda a gente também a mapear o que está acontecendo individualmente em cada município, a depender do tipo de atividade econômica que é mais proeminente em cada região. Agora, a gente percebeu também, professor, com esses dados, que metade do PIB de Minas, é muita coisa, se concentra na mão de 21 municípios. E quando a gente for ver, 75% do PIB, ou seja, 3/4 da nossa economia está na mão de 10% quase dos municípios, 80 municípios, né? Como é que a gente pode analisar os pontos positivos e negativos dessa concentração? A concentração de renda regional em si, ela não é um problema. Desde que, se você tem a concentração regional em determinados municípios, mas que eles exercem atividades econômicas que conseguem ter um poder de encadeamento, ou seja, de puxar também outros municípios. Então, se um determinado município possui, digamos, uma concentração produtiva na área de indústria, essa indústria demanda insumos e componentes de outras regiões, então ela carrega também outras regiões e, nesse sentido, a concentração não seria necessariamente ruim. Por exemplo, Belo Horizonte com a região metropolitana. Por exemplo. Agora, o que acontece é que, em geral, a atividade produtiva exercida em Minas Gerais, ela não tem um poder de encadeamento tão substantivo assim. Então, nesse sentido, a concentração não é benéfica, digamos, para os demais. Porque, digamos, se a renda está concentrada, certo? Mas o município que é mais rico, ele cresce, mas ele puxa os de baixo, então a concentração não é necessariamente um problema. O problema é quando essa concentração, quando o município que concentra riqueza, ele cresce, ele não puxa os demais, certo? Aí sim nós temos um problema em termos de desenvolvimento regional. Bom, nesse sentido, quando a gente tem, por exemplo, boa parte dos municípios baseados na atividade agropecuária, por exemplo, que é uma atividade que ela gera muita riqueza, mas ela tem um baixo poder de encadeamento, digamos assim, em relação aos demais. Por quê? Porque ela não gera tantos empregos assim, a atividade, principalmente de ponta agropecuária, ela é muito mecanizada, então ela importa muitos equipamentos, bens de capital, que não são produzidos internamente, obviamente. Então, assim, tudo isso gera, digamos assim, um vazamento de riqueza para fora do estado. Então, assim, e o mesmo vale, por exemplo, para a atividade mineradora. Os municípios que são muito dependentes da atividade mineradora, eles também têm uma riqueza que é incerta, porque a atividade mineradora depende do preço, das flutuações dos preços de commodities no mercado internacional, e eles dependem muito da receita que esses bens geram, mas ao mesmo tempo, em termos de encadeamento produtivo, digamos assim, não é tão substantivo. Então, é uma atividade que concentra muita riqueza, mas ela não gera, digamos assim, quando eu falo em encadeamento, ela não gera riqueza, digamos assim, para o todo. Acaba que o Estado fica com bolsões de riqueza e bolsões de pobreza. Exatamente. Não fica uma coisa uniforme, quer dizer, eles não conseguem repassar isso para os vizinhos, né? Exato. Eu acho que esse que é o maior problema, porque a atividade, então, assim, em linhas gerais, você tem municípios com forte concentração em setores específicos, certo? Tanto da agropecuária, quanto do setor mineral extrativo, e boa parte com um forte peso do setor de serviços, mas um setor de serviços muito pulverizado, setor de serviços baixo, setor terciário, com baixo nível de sofisticação produtiva, e que também, por sua vez, tem um baixo grau de conexão em si, certo? Então, nesse sentido, se a gente pega um dado, por exemplo, cerca de 75% das empresas de Minas Gerais são micro e pequenas empresas que empregam até 9 trabalhadores. Então, assim, é uma atividade produtiva do setor de serviço industrial muito pulverizada e sem, de fato, uma capacidade de ao crescer, puxar os demais. E mesmo o próprio desenvolvimento regional fica limitado, né? Se for analisar, professor? Sim, porque se você tem, digamos, eventualmente, a economia, né, em determinadas localidades muito dependente de uma única atividade econômica, essa atividade, ao crescer, ela vai puxar essencialmente um município ou regiões muito próximas, mas ela vai ter um baixo poder de espraiamento desse desenvolvimento, de transbordamento, digamos assim, certo? E aí, é claro que o aumento dessas desigualdades dificulta, digamos assim, como um todo, o crescimento do Estado. Eu ia perguntar justamente como que isso pode ser modificado. Isso pode ser a curto prazo ou a médio prazo? É uma realidade que pode se mudar no Estado? É uma discussão complexa porque assim, a gente tem que entrar aí, digamos, as estratégias de diversificação, certo? Produtiva do Estado, de fato. Você tem um Estado que historicamente, né, ele foi construído e dependeu muito do setor extrativo mineral,
certo? Ainda que o peso, digamos, desse setor no PIB do Estado como um todo não seja tão grande. A gente pega o setor extrativo mineral, é algo como 5, 6% do PIB. A gente tem a impressão que é muito maior. É muito maior. Ainda que, digamos assim, isso é um efeito mais direto, mas ele tem efeitos indiretos também de empregabilidade em outros setores. Obviamente que, né, o setor extrativo mineral ele estimula o setor de construção civil, alguma coisa também de administração pública, de emprego, né? A gente fez um estudo publicado no ano passado lá no CDPLAR, mostrando que o aumento da atividade mineradora, extrativa mineradora, ela gera, digamos, efeitos sobre o aumento do emprego em outros setores como construção civil, alguma coisa de administração pública também, mas é um efeito muito limitado em Minas Gerais, por exemplo, se comparado com outros estados que também com forte peso da atividade extrativa mineradora, como o Pará, por exemplo. No Pará, um aumento da atividade mineradora expande muito mais a renda, porque gera construção de infraestrutura e atrai mais pessoal, enquanto que em Minas Gerais isso não é tão proeminente assim, porque as regiões mineradoras já estão, digamos, construídas, né? Não teria espaço para uma expansão? Não, então assim, você acaba tendo muito vazamento de riqueza, porque assim, você gera essa expansão do setor aqui dentro, mas boa parte do capital vem de fora, importado, então, e boa parte da infraestrutura também já está construída, então assim, o poder de alavancagem disso em termos de atividade econômica é mais reduzido. Então, professor, como a gente está falando de mineração, muitos municípios mineiros dependem de uma só atividade econômica, como, por exemplo, a mineração. A gente vai ver em que isso afeta a fragilidade econômica da cidade. Quem vai nos ajudar a responder essa questão é a professora da Fundação João Pinheiro, Carla Aguilar. Municípios que são mineradores, que dependem dessa atividade de mineração, né? Eles ficam sujeitos a esse movimento do câmbio que acontece. Então, em momentos que você tem aumento de preços internacionais dessa commodity, você tem uma possibilidade maior de geração de renda interna. Também o próprio município, em termos de arrecadação. Mas se você tem um processo de redução dos preços internacionais desse produto, esse município também vai arrecadar menos e vai gerar menos dinâmica interna. Então, é muito importante que os municípios eles possam se articular também com o próprio governo do estado, com o próprio governo federal, para buscar essas possibilidades de melhora, principalmente de infraestrutura, por exemplo, a própria questão do saneamento, que isso implica, né, na própria saúde das pessoas que habitam naquela localidade. A questão de capacitação de mão de obra. Então, procurar ter um olhar voltado para essa diversificação econômica do município. Isso é muito importante para o desenvolvimento econômico, que é muito além do crescimento econômico dentro de um município. Então, professor, dos 10 municípios com maior renda per capita no estado, 6 têm como principal atividade econômica a mineração. A gente falava um pouquinho antes da mineração, ela vai acabar fatalmente um momento, né? Como é que esses municípios podem se rearticular novamente? Hoje, quando a gente fala de mineração, de fato, boa parte dos investimentos da Vale, por exemplo, tem migrado para o Pará, certo? Então, assim, Minas Gerais, por todas as dificuldades que tem da atividade mineradora aqui, a tecnologia de barragens, o povoamento em torno da mineração, né, das atividades mineradoras, torna muito difícil a expansão desse setor, né? E eu acho que, nesse sentido, né, é preciso se discutir estratégias de desenvolvimento, de diversificação, para quando, digamos assim, essa atividade de fato se esvair. Exato, se esvair. Eu concordo plenamente com o que foi dito pela Carla. Eu acho que o principal ponto que deveria ter sido feito, acho, historicamente, seria justamente, dado que a atividade mineradora tem sido feita aqui, era preciso que também se exigisse um esforço maior em termos de contrapartida das mineradoras de investimento, por exemplo, em infraestrutura do Estado, certo? Então, assim, é muito difícil a gente pensar que é possível o Estado se desenvolver e se diversificar do ponto de vista econômico sem uma boa cobertura infraestrutural, certo? Aí a gente está falando de investimentos em saneamento básico, precisamos de uma boa cobertura também de logística, de estradas, ferrovias, o setor elétrico também, certo? A gente vê que, ou seja, num momento como esse que a gente está passando, a maior seca da história, a energia elétrica sobe o preço, certo? Ou seja,
Então, se a indústria também, por sua vez, né, se a atividade econômica eventualmente começasse a se diversificar e crescer, você começa a bater em gargalos produtivos, porque a energia fica mais cara, certo? A estrutura de logística não acompanha, né? E tudo isso faz com que o custo aumente e você mitigue os ganhos potenciais de industrialização que pudessem ocorrer e de diversificação. E toda essa infraestrutura, ela justamente pode servir como um pano de fundo para uma nova atividade, né? Não, certamente. Eu acho que o primeiro passo é o Estado retomar os investimentos em infraestrutura, certo? Eu acho que se é muito difícil a gente falar em termos de atração de capital, atração de novos negócios e proliferação de outros, desenvolvimento de outros negócios internamente, sem uma boa cobertura infraestrutural. Acho que isso é básico, certo? Isso ajuda a aumentar a produtividade dos negócios dos setores já existentes, isso ajuda a atrair mais capital, porque isso dá uma maior previsibilidade para o empresário que quer investir no Estado, ele consegue avaliar um pouco melhor, digamos, precificar os seus riscos. Ou seja, bom, se você tem uma boa cobertura infraestrutural no Estado, eu sei qual é a probabilidade de sucesso da minha atividade. Isso atrai mais capital, certo? Então, eu acho que começa por aí. E também, obviamente, tem os impactos do ponto de vista de redução de pobreza e mitigação de desigualdades também. Agora, professor, é justamente uma das principais demandas dos municípios é por infraestrutura, né? E não necessariamente porque eles têm atividade mineradora como a principal, eles têm isso como uma contrapartida. Quer dizer, esse é um grande desafio dos prefeitos, assim, principalmente dessas cidades mineradoras, é cobrar que essa infraestrutura seja feita como contrapartida à atividade realizada? Eu acho que, bom, aí tem várias dimensões essa questão. Eu acho que os prefeitos individualmente têm pouco poder frente, digamos, às mineradoras, né, para cobrar esse tipo de demanda. Eu acho que deveria ter, digamos, uma ação coordenada, inclusive, como disse a Carla, dos municípios, com o governo do Estado e o governo federal. Agora, a capacidade dos municípios também de realizar esses investimentos é muito limitada ou praticamente inexistente. A gente precisaria entrar em uma questão fiscal, de discutir o atual cenário de sustentabilidade fiscal dos municípios, que atualmente é muito grave, mas eu acho que não, ou seja, os investimentos em infraestrutura eles devem ser feitos não só com investimento público, mas também com estratégia de captação de investimento privado. A gente tem hoje um forte interesse, tanto da China quanto dos países da Europa, de investir no Brasil, e Minas Gerais certamente é um cenário muito, digamos assim, potencialmente lucrativo para esse tipo de investimento. E agora Minas Gerais precisa melhorar também suas condições institucionais, não só Minas Gerais, o Brasil como um todo, mas Minas Gerais, melhorar suas condições institucionais de atração desse tipo de investimento. Né? Tanto na definição mais clara de priorização de áreas, como por exemplo, acho que a área de transição verde é essencial nesse momento, transição energética, a gente pode falar um pouco mais disso depois, e melhorar também seus marcos regulatórios para poder facilitar a atração desse capital. Nesse sentido, as indústrias têm um peso importante também, né? Não só nesse sentido de buscar essa atração particular também, né? Sim, certamente. Certamente. Agora, eu acho que isso, eu diria que é muito mais papel de fato do Estado. Né? A gente precisa de um Estado com um forte poder de articulação nas esferas municipal, estadual e federal, certo? A gente precisa de marcos regulatórios mais claros, a gente precisa, voltando à questão de infraestrutura, por exemplo, se o Estado não consegue realizar os investimentos necessários com recurso público, o que não é necessariamente também o ideal, inclusive porque boa parte dos investimentos em infraestrutura ao redor do mundo são feitos em parceria público-privada, certo? Ou seja, parceria em termos de financiamento que eu estou falando, né? O modelo varia. Mas eu acho que o Estado precisa estar mais bem preparado para esse tipo de política, ou seja, então não é só se capacitar em termos de sustentabilidade fiscal dos municípios, do Estado, mas também melhorar sua estrutura regulatória, com agências de regulação, certo? Melhorar sua estrutura também de modelagem de contratos, para poder atrair também o capital privado e que ele sinta-se, digamos, mais encorajado a investir em infraestrutura, ou seja, você reduz a incerteza do capital privado para poder investir em infraestrutura no Estado. Quanto menos dinheiro disponível, mais difícil é a situação dos municípios. A professora Carla Aguilar, da Fundação João Pinheiro, também falou sobre esse assunto. Nesses municípios, o olhar deles para a geração e possibilidade de criar um ambiente
para que você tenha atividades produtivas se desenvolvendo, é de extrema importância, porque a administração pública, ela é como uma redistribuição de recursos, né? Aquela atividade está dependendo desses recursos que estão vindo de outras localidades que estão gerando renda. Então, em geral, que nós temos cerca de quase 50%, né, dos municípios em Minas Gerais são dependentes da administração pública. Em geral, são os municípios que são municípios de pequeno porte, né? E são municípios que também têm os menores PIBs dentro da economia. A agricultura ou a pecuária são atividades importantes nesses municípios, mas não são atividades capazes de ser aí a principal fonte de geração de renda, né, e de geração de produção desses municípios. Então, olhar para esses municípios ele é muito importante, inclusive para gerar emprego e conseguir até mesmo reter a população desses municípios. Porque quando você não tem oportunidades, você também promove o deslocamento da população desses municípios para as regiões onde eles podem, né, encontrar aí trabalho. Então, como fazer, professora, a gestão, como manter o equilíbrio fiscal nesses municípios, em quase 50% dos municípios, dependendo da administração pública? O Brasil, enfim, fez uma opção de descentralização muito forte, digamos, da administração pública. Isso se dá com a proliferação de municípios, e o estado de Minas Gerais, por exemplo, constitui-se de 853 municípios, certo? Então, assim, é um número muito grande, né, para um tamanho do estado como Minas Gerais, e obviamente que cada município tem os seus custos fixos, digamos assim, em termos de administração pública, né? Sustenta ali uma prefeitura, um legislativo, minimamente, segurança pública, enfim. E aí, quando a gente pensa em termos de sustentabilidade fiscal, obviamente que isso gera dificuldades, porque se a gente pensar os municípios, enfim, quando a gente está falando de sustentabilidade fiscal, a gente tem que pensar em alguns parâmetros. A gente tem que pensar, por exemplo, qual é o grau de autonomia desses municípios fiscal, né? Ou seja, o quanto que eles dependem, digamos assim, de suas próprias receitas para custear a administração pública, certo? E é isso, ou seja, se não me engano, mais de 50% dos municípios em Minas Gerais não geram receitas de arrecadação própria capazes de custear sequer a sua própria administração pública. E, obviamente, que esses municípios dependem, portanto, de repasses do governo estadual, do governo federal, né? Além de outras fontes extras também. E aí você tem também qual é o grau de liquidez desses municípios, ou seja, qual que é o dinheiro em caixa que eles têm de fato. Então, assim, também, a maior parte dos municípios de Minas também tem uma situação ruim nesse parâmetro. A gente tem que pensar na capacidade de investimento desses municípios, né? Ou seja, se eles... Bom, obviamente que se eles não têm dinheiro em caixa, também isso compromete a capacidade deles de investimento. Investimento que eu estou falando em termos de provisão de política pública, de fato, na ponta. Porque quem provê a política pública, de fato, né, na ponta, são os municípios, que é quem provê ali o serviço de educação em boa parte, o posto de saúde, né, o saneamento. Então, tudo isso está na ordem, na jurisdição do município. A gente tem que pensar também qual é, digamos assim, aí a gente, já pensando na lei de responsabilidade fiscal, na LRF, qual é a situação dos municípios de Minas também, porque a LRF ela impede, na verdade, que os municípios gastem mais de 60% da sua receita corrente líquida com o gasto com pessoal, certo? E os municípios também enfrentam dificuldade nesse parâmetro. Mas como é que eles podem atrair investimentos dentro desse cenário? A sustentabilidade fiscal ela é essencial para atrair investimento, porque quando o município abre, por exemplo, um processo de licitação, um projeto, né, para poder construir, seja uma rodovia, uma via pública, uma obra de saneamento, ele precisa, ou seja, o investidor externo ele vai olhar, o privado ele vai olhar também a capacidade do município, digamos, a sustentabilidade fiscal do município, né, a capacidade do município de fato ser um parceiro da iniciativa privada naquela provisão do serviço público, certo? E como esses municípios têm um alto grau de endividamento, isso pode disparar certos gatilhos determinados pela lei, como, por exemplo, corte de funcionário, corte de reajustes, enfim. E tudo isso gera incerteza do ponto de vista do setor privado de investir naquele lugar, certo? Agora, com essa estrutura produtiva que os municípios de Minas têm, fortemente concentrada em algumas atividades que têm baixo poder de encadeamento e muito pulverizada também em outros setores, como o setor de serviços, baixo setor terciário, também que tem baixo poder de encadeamento,
fica muito difícil esses municípios gerarem receitas próprias capazes de custear a sua administração pública, certo? E, quiçá, fazer investimentos ainda, né, produtivos. Então, essa situação, ela de fato, ela é grave e ela exigiria aí uma repactuação, digamos, do Pacto Federativo em termos de distribuição de recursos. Há um caminho para esses municípios, para esses prefeitos que estão assumindo agora, que estão num município que tem essa característica? Seria um diálogo maior com o Estado, buscar... qual seria uma alternativa viável, professor, a curto prazo, assim... Bom, a gente tem algumas questões, eu acho que assim, de imediato é muito difícil que a gente tenha uma solução, certo? Eu acho que eventualmente o diálogo certamente é a primeira via, não só com o governo do Estado, o governo federal, mas também com o legislativo. A gente tem que lembrar que hoje uma fonte substantiva de receita desses municípios, principalmente os menores, em alguns casos, é a atração de emendas parlamentares. Então, você teve também essa mudança das emendas impositivas, que tanto no Congresso quanto no Senado, e isso faz com que os deputados tenham um poder, digamos assim, de uma capacidade de investimento muito grande, e essa associação dos deputados com prefeitos e suas bases eleitorais tem sido um forte atrator de recursos nesses momentos. Então, eu diria que em termos de gestão do recurso público do ponto de vista nacional, não é bom, porque isso coloca muito recurso na mão dos parlamentares que não tem necessariamente um projeto de desenvolvimento, certo, para esses municípios, mas que permite que os municípios tenham uma folga momentânea nas suas receitas, ainda que isso fique muito dependente das relações pessoais, muitas vezes, ou partidárias de prefeitos com parlamentares no Congresso. O professor, o Instituto Ver, que faz análises eleitorais, ouviu 12.500 pessoas recentemente em cidades com mais de 100 mil habitantes aqui em Minas Gerais. 13,4% delas apontaram a geração de emprego, a principal preocupação enfrentada hoje pelas gestões municipais. Como que garantir empregos nas cidades, principalmente tendo esse cenário que a gente traçou aqui à frente de Minas e muito comum em Minas, né? É um desafio, né? Porque ainda que Minas Gerais tenha tido, digamos, um bom desempenho econômico, inclusive em relação ao cenário à média nacional, em 2023, 2024 até o momento, isso parece que não é sustentável. Ou seja, você tem aí um aumento do consumo das famílias, um aumento do emprego. Os dados da PNAD mais recente mostraram isso, uma recuperação do emprego, com a recuperação da remuneração do trabalhador também. Agora, tudo isso, ou seja, esse crescimento, ele se dá muito pelo lado da demanda, mas a gente não vê isso sendo acompanhado com um aumento de produtividade, porque se você só gera um aumento de demanda sem ter um resultado, uma contrapartida do lado da oferta, da produtividade, isso tende a se esgotar, porque isso tende a gerar inflação lá na frente. Então, assim, e a gente não vê, digamos assim, estratégias muito claras de desenvolvimento, digamos assim, da estrutura produtiva em Minas Gerais, certo? Tem algumas iniciativas muito pontuais que a gente vê do governo do Estado em termos de atração de investimentos, mas assim, são investimentos que têm baixo poder de encadeamento também, normalmente já vem empresas com plantas prontas, baixo poder de relacionamento com a comunidade local, isso não gera transformação de fato produtiva, né? E a gente tem também essa forte questão da dependência do setor minerário primário exportador. Portanto, então, a gente tem essa realidade, né? Essa coisa da mineração com essa possibilidade de esgotamento e a dificuldade desse encadeamento que o senhor citou aí. A agropecuária também, que hoje sofre com as questões climáticas que estão aí cada vez mais urgentes no nosso estado. Essa realidade toda da concentração em poucos municípios, né? E muitos dependendo da questão da administração pública e de repasses para sobreviver. Como que o senhor vê aí o desafio para os prefeitos que vão assumir, né? Se é possível a gente falar só responder de uma vez só, mas assim, eu acredito que seja grande, mas é preciso se pensar nesse cenário levando essas variáveis em consideração agora, né? O clima e essa questão da diversidade econômica. Eu acho que, assim, o Brasil e Minas Gerais, em particular, estão diante de uma oportunidade, digamos, de desenvolvimento sem precedente, que é o fato que a demanda por recursos renováveis, energia e transição verde, certo? Então a gente está passando pela maior seca da história, certo? Nesse ano, e a tendência é que isso se agrave, inclusive esse novo normal ruim, né, do ponto de vista climático, e a gente tem uma forte demanda dos países da Europa
certo? Principalmente depois da guerra da Ucrânia, que eles perceberam que não dá para confiar no gás natural, enfim, eles estão buscando alternativas de diversificação limpa, da matriz energética que seja limpa, certo? A China também tem muito interesse nisso. E o Brasil é hoje, digamos assim, um dos principais lugares para onde esses países estão olhando, porque a gente tem uma grande disponibilidade de energia limpa, certo? Eólica, solar e energia hidráulica. E aí o que acontece? Você tem hoje fortes investimentos sendo feitos, ou um interesse muito grande na produção de hidrogênio verde, por exemplo, certo? Que é uma nova tecnologia. A tecnologia não é nova, mas digamos assim, o Brasil tem a possibilidade de produzir isso com um custo muito baixo utilizando energia limpa, certo? Que os países da Europa não têm. Então, tem sido estudados uma série de investimentos nessa área. O Brasil tem feito uma regulamentação nisso também, no âmbito federal e no âmbito estadual. Saiu agora também a regulamentação do setor. Eu acho que, e aí a gente tem ainda, eu acho, investimentos muito tímidos nessa área, certo? Sendo feitos pontualmente em alguma coisa em Itajubá, em Belo Horizonte, mas o Estado precisaria estar voltado para isso, porque isso é uma possibilidade não só de produção desse combustível verde, do hidrogênio verde aqui, que é um ponto, mas o Estado também deveria estar pensando as estratégias para poder participar de toda a cadeia de produção, desde o fornecimento de insumos para essa nova tecnologia, mão de obra qualificada, né? E aí é essencial uma parceria com universidades. A Minas Gerais tem essas oportunidades todas, né? E incluiria outros municípios também, né? Sim, uma grande claro, parte dos municípios mineiros. Sim, né? A formulação de toda essa cadeia para trás da produção do hidrogênio verde, desse combustível, quanto para frente também, porque e aí o Estado tem um papel central nisso, que o Estado pode, por exemplo, ao demandar uma troca da sua frota, por exemplo, de ônibus, por ônibus que trabalhem com combustível verde, hidrogênio verde, ele garante para o setor privado uma demanda, isso sinaliza para o setor privado e favorece a atração de investimento. O Estado tem que fornecer infraestrutura também sólida para poder garantir também a viabilidade econômica desses investimentos aqui. Então eu acho que assim, o Estado está diante de uma oportunidade sem precedentes, certo? De diversificação da sua matriz, digamos assim, da sua atividade produtiva, em direção a uma produção industrial verde, limpa e conectada com o restante do mundo, certo? Obviamente que isso também, ou seja, a gente tem essas oportunidades todas, mas temos desafios muito grandes também. Como eu disse, é muito difícil a gente pensar hoje que o Estado vai ser capaz de realizar esses investimentos em infraestrutura, certo? Porque, bom, primeiramente o Brasil tem diversas amarras do ponto de vista fiscal, tem uma taxa de juros muito alta, o que dificulta, porque isso aumenta muito o custo do investimento, certo? Então são discussões que estão... bom, agora tem que começar a se discutir e formalizar também uma regulação para esse setor. Então tudo isso gera desafios muito grandes, mas que a gente precisa pensar seriamente e estrategicamente sobre isso agora. E a gente pensando agora nas eleições, é um momento dos administradores municipais procurarem, motivarem e buscarem mais diálogo entre o Estado, com o Estado e também com o Legislativo, né? Não, certamente. Esse diálogo ele tem que ser feito de forma intensa e a todo momento. Eu acho que todo investimento que acontece, ele não se dá no nada, ele se dá sempre no espaço, certo? E nesse ponto é que a gente precisa ter um planejamento estratégico que venha do governo federal, que envolva governos estaduais, que por sua vez consigam pensar a distribuição desses investimentos no espaço, a produção, digamos, o desenvolvimento dessa cadeia de investimentos em setores de biocombustível, biometano, enfim, toda essa linha, digamos, esse setor dessa oportunidade que se abre, ele tem que ser pensado estrategicamente. Não dá para pensar que cada prefeito individualmente vai conseguir traçar uma estratégia para o seu município e a partir daí se desenvolver sozinho. Os municípios também não acontecem no nada, eles estão envolvidos numa região, num contexto. E a gente tem que aprender a aproveitar, digamos assim, aquilo que a gente já faz e expandir, certo? Então, se a gente já tem forte concentração, por exemplo, na produção de café, né? Minas Gerais se eu não me engano, é o estado que tem a maior participação na produção de café no Brasil. A gente tem que avançar nessa produção, ou seja, não exportar só o café e deixar de ser processado em outros países, mas tentar avançar no sentido de fazer o processamento aqui também, agregar valor para esse bem. Então não é fazer nada diferente daquilo que a gente já faz, é aproveitar nossas vantagens comparativas, digamos assim, específicas de cada região e tentar adensar essas cadeias para agregar valor aqui, o que atrai mais mão de obra. Mais geração de renda. Uma geração de renda e emprego.
Ótimo, professor. Muito obrigada. Muito obrigada, inclusive, pela perspectiva positiva aí dessa possibilidade de novas fontes de renda, de economia, de linhas econômicas. Muito obrigada. O Tribuna Livre fica por aqui, o Tribuna Livre que debateu economia, situação financeira dos municípios. Para rever este e outros programas, vá até o portal da LMG, a lmg.gov.br/TV. E a TV Assembleia agora também está no Instagram, o endereço é @TV Assembleia Minas, TV Assembleia Minas. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.